Senhor presidente Valladares, senhoras e senhores senadores, eu estou nessa casa há exatos no Congresso Nacional. Nesta casa há 1 ano e alguns meses, no Congresso Nacional há 5 anos e 3 meses. A primeira entrevista que dei à imprensa do meu estado, da Paraíba, fui perguntado quais eram as grandes bandeiras e quais eram os grandes sonhos, as expectativas que eu traria como deputado federal ao Congresso. E eu, na esteira daquilo que ouço diariamente pela mídia, daquilo que vejo na atividade política, nos palanques das campanhas eleitorais, falei, não sei de forma ingênua ou precipitada, que eu sonhava naquela época de ver o Congresso Nacional discutindo, decidindo e deliberando sobre a reforma política. Passamos 4 anos. Nos 2 primeiros anos, faço questão de mencionar o esforço que fez o presidente Arlindo Quinalha, hoje líder do governo na Câmara. Petecão estava lá comigo para votar uma reforma política. E interesses dos mais diversos, contrariados, obstruíram a reforma política. Volto ao Senado. E penso que esses interesses passam agora a deixarem de ser subalternos e assumidos aqui nesta casa, por toda a concepção constitucional que o Senado enleva. E o presidente José Sarney, ao final do ano passado, tomou uma posição, senhoras e senhores senadores, da mais alta relevância. Constituiu uma comissão de membros desse poder, de todos os partidos políticos, com assento nesta casa. E deu um prazo fatal, para que a comissão compilasse, consolidasse mais de 100 de projetos e desse ao Brasil a mensagem, e oferecesse ao país a mensagem: estamos querendo votar uma reforma política. Já estamos atrasados, nós estamos em dívida com o país. E esta missão foi confiada para mim, ao melhor de todos nós. Me perdoem a presença e a ausência de grandes homens da política nacional, mas pela carga de experiência, pela inteligência brilhante, ninguém melhor do que Francisco Dornelles para assumir a comissão. A sua praticidade elétrica, o seu senso de arrumação de quantidades heterogêneas naquela comissão, eminente senador, meu querido amigo Pedro Táxi, fez com que andássemos na estrita determinação do que a mesa nos confiou. Em 45 dias a comissão tinha entregue o seu trabalho. E o senador Dornelles conseguiu cumprir o prazo e depois passou para a Comissão de Constituição e Justiça. O nosso presidente Eunício Oliveira está aqui. Cumpriu com o mesmo desiderato as missões confiadas enquanto presidente da CCJ. Estamos aqui, com um quórum ainda baixo, 49 senadores, para apelar aos senhores que não obstruamos este momento, que não paramos aquilo que já começou a ser feito. E as matérias que estão pautadas para o dia de hoje, nessa sessão extraordinária, elas são de uma singeleza, elas são de uma simplicidade, me parece, principalmente as 2 primeiras, que é esta que vai ser votada, e a com relação às eleições majoritárias e às coligações, eu vou me referir ao final, até em respeito à senadora Lídice e à senadora Vanessa, mas são de uma singeleza absolutamente clara. A primeira proposta da ordem do dia, ela define a redução do número de suplentes para senador. Me parece, senador Dornelles, que essa proposta na comissão temática, na comissão de mérito, foi aprovada quase à unanimidade. Por quê? Porque nós não entendemos, com todo respeito aos nossos suplentes, que precisávamos mais de um para o exercício do nosso mandato.
Claro, se nós temos dois, vamos ter os dois suplentes, vamos escolher da melhor forma. Mas essa posição é uma posição que une, me parece, o parlamento. Por que não votar agora? Vedar a eleição do suplente que seja cônjuge, parente consanguíneo até segundo grau e dar outras providências, também é meridiano, não há nenhum processo que possa impedir essa votação hoje. Um outro fato, a proposta número 2, para o conhecimento de todos que estão nos vendo e ouvindo neste momento, a proposta número 2 estabelece, votação em primeiro turno, estabelece a mudança da data da posse e duração do mandato dos cargos eletivos. A mudança da data da posse também foi aprovada à unanimidade. Senador Dornelles, me ajude com a sua memória, que ainda é melhor do que a minha, com certeza. Nós aprovamos também à unanimidade o dia 5, porque é muito inconveniente a posse de autoridades no romper do ano. A outra proposta, a proposta número 3, que tem também o senador Zé Sarney como primeiro signatário, define, e aí há uma discussão maior a respeito, que seja aprovado através de referendo qualquer mudança na legislação eleitoral. E a quarta proposta, que permite coligações eleitorais apenas nas eleições majoritárias, ela foi na Comissão de Mérito, como também na Comissão de Justiça, ela foi aprovada mediante uma larga e justa disputa em plenário. Esta proposta não está na pauta, mas não pode ser votada hoje, porque ela tem, segundo a nossa assessoria de mesa, ela tem que voltar à Comissão de Justiça, porque foram oferecidas emendas sobre este fim. Ouço o senador Dornelles, que vai iluminar este modesto pronunciamento, mas com dados efetivamente de quem comandou o processo na Comissão de Mérito. Senador Vital do Rego, eu agradeço a Vossa Excelência as referências que acaba de fazer sobre a minha pessoa. Quero dizer que o trabalho da comissão foi um trabalho conjunto e houve algumas propostas que foram aprovadas por unanimidade. Inclusive, as duas primeiras propostas que estão hoje sendo apresentadas aqui ao Senado foram aprovadas por unanimidade na Comissão Especial e na Comissão de Justiça. A primeira delas se reflete à suplência de senador, ou seja, para aqueles que forem eleitos em 2014, haverá um único senador suplente, não podendo ser familiar não poder ser cônjuge ou parentes até um determinado grau, estabelecendo também que o suplente substitui, mas não sucede. Houve unanimidade. E a outra proposta também que está em votação é aquela da data da posse, ou seja, para aquele presidente, governador e prefeitos que forem eleitos futuramente, o mandato, a posse terminará, não no dia 1º de janeiro, mas a posse será no dia 5, 10 e 15. De modo que eu acho que nós devemos focar nessas duas propostas, que eu acho que existe unanimidade. E eu também não vejo razão, no que pese toda a minha respeito pela senadora Vanessa, que nós tenhamos que esperar uma decisão da Câmara, porque do contrário é o seguinte, por que nós vamos esperar? Por que nós não podemos votar algumas propostas e eles depois terão toda a liberdade para dizer sim ou não? Mas essas duas propostas que estão na pauta, a relacionada à redução de um suplente de senador e a outra relacionada à data da posse, eu acho que são propostas que têm o apoio unânime e poderiam ser colocadas em votação. Este é o apelo que eu faço, sintetizando o senador Dornelles, meu líder Renan, a necessidade de votarmos pelo menos esses dois temas de pauta. O tema da data da posse, 5, foi unânime, como disse o senador Dornelles, na Comissão de Mérito e na Comissão de Justiça. E o primeiro tema, que é a presença ou a permanência de apenas um suplente de senador no lugar de 2, impedindo a consanguinidade, que é um dispositivo hoje infraconstitucional e que está esculpido, inclusive, na Constituição Federal. As duas outras, senador Renan, a terceira terá um debate e a quarta voltará à Comissão de Justiça, porque nós estamos vencendo a quinta reunião hoje, que é a das eleições majoritárias. Sobre elas, a senadora Vanessa, a senadora Lídice, representando PCdoB e
B, falaram agora há pouco, o senador Dornelles colocou, eu tenho a minha posição a respeito, mas antes queria ouvir a senadora Vanessa, que pediu uma parte, solicitou uma parte. Muito obrigada, senador Vital. Eu gostaria primeiro de cumprimentar a Vossa Excelência, não só pelo pronunciamento, posição diante da discussão das matérias sobre a reforma política, mas principalmente pelo encaminhamento. Eu, chegando aqui, fui a primeira oradora a falar e fiz questão de destacar o papel do senador Dornelles. E levantei uma preocupação. Acho a preocupação diante do fato de que estamos votando uma proposta aqui, a Câmara está votando outra proposta lá. E que eu penso que nós deveríamos juntar o debate se nós efetivamente quisermos fazer reforma política nesse país. Chegar, através do diálogo, conjuntamente, senadores e deputados, deputadas e senadoras, chegar a um consenso para a votação dessas matérias. Então, eu quero, dizendo isso, concordar com Vossa Excelência, senador Dornelles. Eu acho que o senador Vital tem razão. Poderíamos votar essas duas matérias. Essas duas matérias dizem respeito ao Senado, mas já, senador Vital, abrir um diálogo com a Câmara dos Deputados em relação a outras matérias que estão aqui. Financiamento público de campanha, período de mandato, data de eleição. Seria, eu acho, que uma bela sinalização do Senado Federal, uma bela sinalização. Votaríamos as duas que diz respeito aos senadores e deixaríamos as outras para abrir um diálogo com os deputados. Eu acho que assim, quem sabe, estaríamos pavimentando a estrada da reforma política que a nação tanto necessita. Senadora Vanessa, Vossa Excelência vem corroborar o entendimento meu, do senador Dornelles e de outros senadores, que precisamos dar um passo adiante, no sentido de mostrar ao país, à Câmara dos Deputados, que nós estamos aqui envolvidos com essa tarefa que o povo brasileiro nos confiou. Eu me preocupo muito em acordo com a Câmara, senadora Vanessa, porque desde algum tempo eu espero a Câmara consolidar o entendimento com o Senado a respeito de medidas provisórias. Nós recebemos as medidas provisórias nas vésperas, Vossa Excelência sabe muito bem, a angústia e o constrangimento que nós estamos passando aqui no Senado por ter que definir medidas provisórias, com prazo fatal daquele dia de encerramento de sua eficácia. Eu tenho um pé atrás, na linguagem paraibana, com um acordo desta natureza, mas precisamos mostrar que queremos uma pauta comum da reforma política com a Câmara. E, não obstante, a Câmara tem um rito e o Senado, Dornelles, tem outro rito. Mas, necessariamente, o rito da Câmara vai fazer com que o Senado seja casa revisora, né? E vice-versa. Então, nós podemos mostrar. Só mais um minuto, senador Valadares. Então, nós podemos avançar nesta proposta. Hoje votaríamos esses dois itens. E a partir da próxima semana já deveríamos ter uma sinalização específica da Câmara. Agora, faço um apelo à mesa, ao senador Valadares, mas especialmente ao senador presidente Zé Sarney. Vamos manter, não na quarta-feira, porque obstrui muito o trabalho das comissões, mas vamos manter numa terça-feira sessões extraordinárias para votar a nossa reforma política. Vamos manter, exceptualizando-se o dia de quarta, porque às 11 horas todas as comissões estão em intenso trabalho. Vamos manter esse ritmo de votações da reforma política para mostrar ao Brasil que o Senado dá os passos necessários à consolidação de uma reforma política tão postergada neste país.